Olá, amigos que se preparam para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu nome é Ricardo Galvão. Estamos mais uma vez aqui juntos com a dica do ATF de Direito Penal para essa sua prova aí de OAB. E a dica de hoje diz respeito a algo fundamental para aquele que se preocupa com direito penal, que faz um estudo sério para direito penal. Se você efetivamente quer fazer uma boa prova, uma razoável prova de direito penal, é preciso que você conheça a chamada teoria do crime. Sem saber, meu amigo, a teoria do crime, para acertar a questão de direito penal, só apelando para o São Chutão dos 25%. Você sabe que você tem 25% de acerto, são 4 itens só à sua disposição, então você tem que apelar para o São Chutão dos 25%, fazer uma reza forte para esse santo aí das causas impossíveis do candidato da OAB, porque fica difícil você entender e acertar qualquer questão de direito penal sem conhecer a teoria do crime. E para conhecer a teoria do crime é fundamental que você conheça a sua estrutura. Então vamos analisar a estrutura da infração penal. Você sabe que o crime, em um sentido analítico, ele deve ser analisado a partir dos seus vários extratos, a partir dos seus vários elementos. O primeiro elemento que nós estudamos dentro da estrutura da infração penal, o primeiro elemento que a gente analisa para saber se determinada conduta é ou não criminosa, é o chamado fato típico. Então, para que uma conduta seja criminosa, ela tem que ser típica, tem que se enquadrar na estrutura de um fato típico. E para que um fato típico seja cometido, nós temos que ter, primeiramente, uma conduta. E nessa conduta você tem que analisar se há uma conduta ativa, se há uma conduta omissiva, se há uma conduta dolosa, se há uma conduta culposa, se existe uma situação de preterdolo. Mas essa conduta, para ser considerada um fato típico, tem que causar o quê? Claro, um resultado. Então, resultado é também um dos elementos que compõem o fato típico. Sem resultado, você não pode falar em fato típico e, consequentemente, você não pode falar em crime, você não pode falar, num sentido mais amplo, em infração penal. Mas é claro que a gente só pode ter fato típico se esse resultado foi consequência de uma conduta praticada por alguém. Então, essa relação, esse vínculo entre conduta e resultado, nós chamamos de nexo de causalidade ou simplesmente nexo causal. Então, para que a gente tenha fato típico, é preciso que haja, claro, conduta, é preciso que haja resultado e é preciso que haja um vínculo entre conduta e resultado, a que denominamos de nexo de causalidade. Mas de nada adianta para a análise do fato típico se essa conduta que causa esse resultado, havendo esse liame entre eles, não for considerada típica, não for prevista como modelo de conduta reprovável. Então entra aí um outro elemento, o derradeiro elemento do fato típico, chamado de tipicidade. Alguns chamam de tipicidade em sentido estrito, de fato típico em sentido estrito, ou simplesmente tipicidade, que é a adequação perfeita entre essa conduta praticada que causou um resultado e um modelo de conduta reprovável. Agora, para que a gente diga que uma conduta é criminosa, é claro que não basta você identificar o fato como típico. Há vários fatos típicos praticados que não são considerados infrações penais, porque o fato típico ele só se torna crime se, além, claro, de típico, ele for também ilícito ou antijurídico. Aí é que nós temos um segundo elemento estruturador da infração penal, chamado de antijuridicidade, ou, como você quiser, ilicitude. A antijuridicidade é um juízo de contradição entre o fato típico praticado e as regras de direito como um todo. Essa antijuridicidade é o segundo elemento do crime, elemento fundamental à definição de uma conduta como infração penal. Fato típico está para a antijuridicidade, como a fumaça está para o fogo. Se alguém praticou um fato típico, há um indício forte de que esse fato também seja antijurídico, mas não necessariamente. Quando você estiver fazendo seu estudo de antijuridicidade, não deixe de fazer uma análise atenta à estrutura do artigo 23 do Código Penal brasileiro.
O artigo 23 relaciona as causas legais de exclusão da antijuridicidade, as causas legais de exclusão de ilicitude, dizendo que é lícito, é permitido, é jurídico o fato quando o agente o pratica em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento de um dever legal ou no exercício regular de um direito. São as causas chamadas legais de exclusão de ilicitude. Aí você vai me perguntar, ora, Ricardo, então se eu tiver um fato típico e esse fato típico, se ele além de típico for antijurídico, eu já tenho uma infração penal? Pouquíssimos doutrinadores entendem positivamente. Alguns doutrinadores no Brasil, são poucos, entendem que crime existiria se você tivesse um fato típico e antijurídico. Eu vou responder com uma maioria, eu vou responder a você como você deve entender numa questão de concurso, ou então do seu próprio exame de seleção da OAB, que quando você tiver um fato típico e antijurídico, você ainda não tem uma infração penal. Não adote um conceito dicotômico de infração penal, mas um conceito tricotômico. Ainda falta um outro elemento que eu vou expor para os senhores agora. Antes de mais nada, eu quero dizer que quando você tiver um fato típico e antijurídico, você tem algo que a doutrina chama de injusto penal. Então, a teoria do injusto penal é a teoria que analisa esses dois primeiros elementos da infração penal. Um fato típico e antijurídico compõem o que a gente chama de injusto penal, mas ainda não, a gente não pode considerar esse injusto como uma infração penal. Para que a gente possa ter uma infração penal, ainda falta um outro elemento que é a culpabilidade. A culpabilidade, meus amigos, é um juízo de censura, é um juízo de reprovação feito sobre o autor do injusto penal, é um juízo de censura ou reprovação feito sobre o autor do fato típico e antijurídico. E essa culpabilidade, para estar presente, precisa preencher alguns requisitos, ela deve conter alguns pressupostos, alguns elementos. Para que o indivíduo possa ser censurado, consequentemente reprovado por um injusto penal, é preciso que, antes de mais nada, ele seja imputável. Então, a imputabilidade é o primeiro elemento que estrutura a culpabilidade. Imputabilidade como capacidade do agente ser sujeito de reprovação na esfera criminal. Para que haja censura, para que haja reprovação, é preciso que haja imputabilidade, que haja essa capacidade, mas além disso que haja também a potencial consciência de ilicitude. Então, não age, portanto, com culpabilidade aquele indivíduo que não tem consciência, pelo menos potencial, da ilicitude do seu fato. Só será considerado culpável aquele que, quando praticou o injusto penal, tinha pelo menos uma potencial consciência de ilicitude. Na ausência dessa consciência de ilicitude, a gente pode falar numa situação, por exemplo, de erro de proibição, em que a gente sabe o que faz, mas não sabe que a conduta é proibida, quando, na verdade, a conduta é vedada pelo ordenamento jurídico. Além da imputabilidade e da potencial consciência de ilicitude, a culpabilidade, esse juízo de censura ou reprovação, ele só se identifica se houver exigibilidade de conduta diversa. Para que alguém possa ser censurado, reprovado criminalmente, é preciso que, na situação concreta, alguém pudesse exigir da pessoa que praticou o injusto uma postura diferente daquela que ele adotou e que resultou em algo danoso ao bem jurídico alheio. Então, a exigibilidade de conduta diversa também é um elemento da culpabilidade, e é justamente a exigibilidade de conduta diversa que pode estar excluída numa situação típica, por exemplo, de coação moral irresistível. Sem conhecer a estrutura da infração penal, você não tem condições de entender de forma plena, de forma suficiente, a estrutura do nosso direito penal, a lógica do nosso direito penal. Todos os elementos que compõem, portanto, a infração penal são fundamentais para o estudo do nosso direito penal. Fora disso,
ou sem esse conhecimento, só apelando para o São Chutão. Essa é a dica de hoje, então, que eu tenho para vocês sobre a nossa teoria do crime, de incidência, eu digo, certa na sua prova de concurso e também no seu exame de OAB. Forte abraço para vocês e até uma próxima dica. Até lá!